Salve, salve, galera! Danilo Baker aqui de volta na área com mais um vídeo super legal aqui para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, galera. Será que você aí já se imaginou trabalhando com um sintetizador assim? Bom, se você acha que isso aí mais parece uma nave espacial do que um sintetizador e simplesmente você não está entendendo nada do que esse cara faz aí, então fica até o final do vídeo que eu prometo para vocês que vocês vão entender o que está acontecendo aí, pelo menos. Vocês não vão ficar perdidos não, beleza? Vocês vão entender exatamente como que esse cara funciona, beleza, galera? Bom, mas antes eu quero convidar você aí para se inscrever no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, então clica aí e já começa a seguir o meu canal e também não esquece de ativar o sininho aí para receber as notificações, né? Ficar sabendo das novidades, receber os vídeos novos, porque afinal de contas eu estou sempre postando aqui umas dicas legais, uns tutoriais, fazendo reviews, então fica ligado que o canal tá bem legal, beleza, galera? Mas então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender o fundamento básico, ou seja, o princípio de um sintetizador. E quando a gente entende o funcionamento de um sintetizador, a gente vai conseguir entender o funcionamento de qualquer sintetizador, de todos eles, porque eles acabam seguindo o mesmo princípio, que é esse princípio que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Bom, galera, esse aí é o princípio do funcionamento de um sintetizador. Então vamos pensar aqui comigo. Qual é o princípio básico de um sintetizador? Ele vai gerar um som. Mas o que é um som? Um som é basicamente uma vibração, uma oscilação, beleza? Então vamos pensar, o que um sintetizador precisa para gerar um som, para gerar uma oscilação? Ele vai precisar de um oscilador. Olha aí como é que é fácil, tá? O oscilador, ele vai ser o responsável por gerar um som, tá? Então, é ele que vai criar o som, através dele que a gente vai escolher, por exemplo, as ondas. Igual a gente está vendo aqui, ondas senoides, onda dente de serra, onda quadrada. Então, é aqui que o som começa, beleza? Normalmente, a maioria dos sintetizadores analógicos utilizam síntese aditiva para criar um som bem complexo aqui, tá? Então, depois que você cria esse som, que você gerou o som, esse som vai para a seção do filtro, tá? E no filtro a gente vai fazer uma síntese subtrativa para poder moldar esse timbre. Vamos imaginar como se fosse uma escultura, tá? O que a gente precisa para fazer uma escultura? A gente precisa da matéria-prima, né? Um bloco, não sei, de pedra, granito, argila, qualquer coisa, mas a gente precisa primeiro desse bloco para trabalhar. Depois que a gente tem esse bloco, a gente vai vir com a talhadeira e vai esculpindo o que a gente quer, ou seja, tirando. Quando a gente pensa em escultura, tem uma frase de um dos maiores escultores de todos os tempos, Michelangelo, que ele falou o seguinte: tem uma escultura que ele fez bem famosa de um anjo e tal, e ele diz que a escultura, no caso o anjo, ele já estava ali naquele bloco de concreto, né, de mármore, eu não sei exatamente, mas ele diz que a escultura já estava lá, ele só removeu o excesso, tá? Então é assim que a gente tem que pensar. Primeiro, criar essa matéria-prima para poder trabalhar e depois vir com o filtro, que vai ser como se fosse a nossa talhadeira, né, para poder esculpir o som, tá? O filtro, galera, é a ferramenta mais importante do sound design, beleza? Então, depois que o som foi esculpido, ele vai para a seção de amplificação, tá? Para o amp. E aqui embaixo, galera, a gente tem uma espécie de coringa, que são os modificadores, tá? Os modificadores, vocês estão vendo que tem seta para todas as seções. Isso por quê? Porque eles podem modificar qualquer uma dessas seções, tá? Esses são os moduladores, tá? Por exemplo,
um envelope, um LFO. Esses são os moduladores mais clássicos, mas também existem outros, tá? E o envelope, por exemplo, você pode rotear o envelope no próprio oscilador, fazer ele controlar o pitch, por exemplo, de um oscilador. Você pode controlar com um LFO um filtro, tá? Você pode usar um envelope no amp, tá? E essas seções, a maioria dos sintetizadores, ele já tem essas seções programadas, tá? Até roteadas. Mas num sintetizador modular, que foi isso que eu mostrei na foto, você tem esses módulos separados. Mas a partir do momento que a gente olha e sabe qual é qual, basta a gente acompanhar o roteamento. Então vai ficar bem mais fácil a gente entender assim o sintetizador, beleza? Mas bom, vamos para a parte prática, galera. Vamos lá para o Ableton, então. Bom, aqui então a gente está no Ableton. Eu já abri aqui um operator, tá? Vocês podem ver, eu estou tocando uma onda senoide. E, como eu falei, a maioria dos sintetizadores vão usar uma síntese aditiva para gerar um som mais complexo. A síntese aditiva é basicamente você vir adicionando ondas senoides para criar uma onda mais complexa. Por exemplo, aqui no operator eu tenho a série harmônica dele, tá? Então, por enquanto, eu só tenho a frequência fundamental, ou seja, ó, só tem uma frequência aqui. Mas se eu abrir outra aqui, ó, agora eu estou tocando duas ondas senoides, tá? E olha só como é que o som vai ficando mais complexo à medida que eu vou adicionando as ondas, tá? Isso é uma síntese aditiva, tá? E basicamente os tipos de ondas aqui são resultados de síntese aditiva. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, a onda senoide, como eu já disse, é simplesmente a frequência fundamental. Se eu puxar uma onda dente de serra, onda serrote, vocês vão ver que ela tem aqui basicamente todos os harmônicos, tá? Olha como é que é uma onda bem mais complexa, tá? Se eu puxar a onda quadrada, vocês estão vendo que ela tem um sim, um não. Um sim, um não. Ela só tem os harmônicos ímpares, que também vai me dar uma onda bem complexa. Beleza? Se eu puxar uma onda triangular, são os mesmos harmônicos ímpares, mas caindo de intensidade, que dá um meio termo aí entre uma senoide e uma quadrada. Ó. Ela não é tão simples, mas também não é tão complexa, beleza? Bom, agora vamos pensar no seguinte. Eu quero fazer um bass e um deep house, por exemplo, um baixo bom, 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 bom. Beleza. O que acontece é que, se eu, por exemplo, selecionar uma onda senoide, ó, é uma onda muito pobre. Eu não tenho como trabalhar essa onda, eu não tenho como esculpir. É como se eu estivesse trabalhando com um palitinho só. Se eu for esculpir, ela vai quebrar esse palitinho, tá? Então eu preciso de um bloco mais complexo, né? De uma matéria-prima para eu poder trabalhar, para eu poder esculpir, criar minha escultura, tá? Então uma onda mais complexa, ó, eu vou escolher uma onda quadrada. Só que agora ela está muito complexa, ela está com muitos harmônicos, e esse bass, ele não tem tantos agudos assim. Então, agora que eu criei minha onda complexa através dessa síntese aditiva, eu vou entrar no filtro, tá? E remover o excesso. Então, abrir o filtro aqui, no caso, ele já está roteado, beleza? Ó, tô filtrando o som. Tá, ó, já tá mais tranquilo. Tá? Só que o bass, ele tem esse iníciozinho, o ataque dele, ele é um pouco médio, ele não é só sub, tá? Ele tem o pão, 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 tá? Então esse filtro teria que se movimentar para deixar esse iniciozinho passar e depois voltar, né? Filtrar tudo de novo e deixar só o grave. Então eu preciso movimentar esse filtro. Tá? É aí que entram os modificadores. Os modificadores, eles vão movimentar os parâmetros, tá? Então, se eu clicar aqui do lado, ó, ele tem um envelope do filtro, beleza? Que ele vai movimentar o filtro. Quando a gente pensa em movimento, são três coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, a direção desse movimento, ou seja, esse filtro, ele vai abrir ou vai fechar? Eu quero que ele abra. Se eu quero que ele abra, a porcentagem aqui do envelope vai ser positiva. Se eu quisesse que ele fechasse,
ele vai ser negativo. Então eu quero que ele seja positivo para abrir o filtro. Segunda coisa que eu tenho que pensar, quantidade. O quanto que eu quero que esse filtro abra? Ó, ele está em 113 Hz. Eu quero que ele abra mais ou menos aqui, né? Para sair esse médio do ataque. Então eu quero que ele abra aqui, ó, 33%. Então eu já defini a direção, que é abrir, o quanto, 33%. Agora, com relação ao movimento, como que vai ser esse movimento? Aqui, ó, ele está demorando 0 milissegundos para abrir 33%, tá? Ele não tem sustentação, ó, tá vendo? Tem 0%. Se ele tivesse no máximo, ele ficaria aberto 33%, mas eu quero que ele feche, tá? Então ele vai demorar 600 milissegundos para fechar. Ou seja, ele vai começar aberto 33% e vai demorar 600 milissegundos para fechar, ó. Agora eu já tenho o meu base, tá? O que eu fiz basicamente foi usar um envelope para modular, ou seja, para movimentar a frequência do filtro, beleza? Mas esse envelope aqui é o envelope do filtro, mas eu também tenho o envelope do oscilador, do amp do oscilador, né? Aqui, ó. Se eu segurar uma nota, ó, vocês estão vendo que ele está se sustentando, tá? Se eu tirar a sustentação... Agora eu estou no envelope do oscilador. Então, se eu tirar aqui, ó, tá vendo que tem volume, né? Então, eu vou tirar a sustentação e aumentar um pouquinho o decay, ó. Ó, tô segurando a nota, mas ele acabou, porque ele está sem sustentação. Beleza? E aqui embaixo eu tenho o amp, né? O volume e as outras funções. No geral, dentro do oscilador, você vai ter as funções de volume, de pitch, né, de oitavas, tá? No filtro, você vai ter os tipos de filtro, a frequência, a ressonância e amp, principalmente volume, tá? Com relação aos modificadores, os mais clássicos são os envelopes e os LFOs, beleza? Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ver como que isso funciona em outros sintetizadores? Vamos começar aqui com o Silent. Ó, vamos puxar o Silent. Primeira coisa que vocês vão fazer é identificar essas seções no sintetizador. Então, o que a gente tem que olhar aqui? Os osciladores. Quantos osciladores são? Eu tenho A1, A2 e B1 e B2. Aqui eu tenho o envelope do amp desses volumes, tá? Desses osciladores, tá? Além disso, eu também tenho o filtro A e o filtro B, tá? Também tem um filtro geral, tá? Aqui, ó, eu tenho o mixer, que seria o amp. E aqui embaixo, os modificadores, que são 2 envelopes, 2 LFOs e 2 que eu posso mapear, por exemplo, Velocity ou então Mode Wheel, para controlar alguns parâmetros, tá? Então, assim, fica bem fácil agora a gente identificar onde é que estão essas seções. Agora que a gente sabe as seções, é só a gente procurar. Todos os sintetizadores vão ter essas seções, tá? Por exemplo, vamos olhar o outro agora. Vamos puxar um Serum agora. Então, aqui é a mesma coisa, ó. A gente tem 2 osciladores, tá? A gente tem um oscilador que é para frequências graves, um oscilador de sub, ó, para a gente trabalhar aqui com as oitavas mais graves. A gente tem um noise, mas esse noise aqui ele é um sampler, tá, galera? É só você arrastar um sample aqui que ele vai tocar, beleza? Depois, o som entra no filtro, tá? Então, aqui eu ligo o filtro. Agora, aqui, por exemplo, ele não está roteado automaticamente. Por exemplo, se eu quiser que ele funcione no B, que ele esteja roteado para o B, eu tenho que ligar aqui, ó. Aqui para o noise, aqui para o sub, tá? Então, aqui que eu vou rotear esse filtro, que é mais ou menos já como se fosse no sintetizador modular, que você tem que pegar um cabo e ligar no outro. Esse daqui ele vai funcionar basicamente da mesma maneira, quer ver? Ó? Vamos supor que eu quero que o envelope 2 module a frequência do filtro. Então, eu vou fechar aqui o filtro, vou arrastar o envelope 2 para cá, ó. Beleza? No sintetizador modular é como se eu estivesse pegando um cabinho do envelope e jogando lá no filtro, lá no cutoff do filtro. Tá? Então eu vou fazer aqui esse mesmo movimento que eu tinha feito ali, ó. Tirar o sustain e aumentar um pouquinho o decay. Tá? E aqui, ó, direção
e quantidade. Aqui eu controlo o envelope, tá? Vamos ver agora, ó. Cara, o Serum é sensacional, que a gente vê, né? Olha aqui, ó, o movimento acontecendo, ó. Tanto aqui, ó, quanto aqui, ó. Ó. Ó o movimento lá acontecendo. Tá? Se eu deixar isso mais curto, ó. Ó como é que ele vai mais rápido. Beleza? Então agora vocês já estão começando a entender mais, né? Então, os osciladores, o filtro, os modificadores, tá? É só vocês procurarem essas seções dentro do sintetizador que vocês não vão se perder, tá? Até uma coisa interessante também, ó. Eu vou puxar um Massive agora, ó. Massive. Eu tenho que ir no plugin. Beleza. Massive. Uma coisa interessante do Massive é que a gente consegue ver o roteamento dele, todo o caminho do sinal que ele está fazendo, e a gente até consegue modificar uma coisa ou outra, tá? Mas é interessante olhar esse caminho que fica bem fácil a gente entender, quer ver? Olha aqui, ó, os osciladores, olha o caminho que eles estão fazendo, ó. Eles podem se juntar e ir para o filtro 1 e depois ir para o filtro 2, ou seja, eles funcionarem em série, ou eles podem funcionar em paralelo, que seria ele mandar para o filtro 1 e mandar para o filtro 2 em paralelo. Depois eles vão para o amp, tá? Do amp eles vão entrar nesses effects aqui, tá? Tem alguns inserts aqui, que são esses caras aqui embaixo, que você escolhe, por exemplo, se eu quero que ele venha antes ou depois do filtro, por exemplo, tá? Ou depois dos dois filtros, tá? Então aqui a gente consegue escolher o roteamento deles também. E é exatamente a mesma coisa, galera, ó. Os osciladores, tá? Aqui no caso é um oscilador de modulação, tá, galera? Então ele é um outro modulador. Aqui a gente tem os filtros, o amp, aqui a gente tem os modificadores, tá? E esse daqui, ele funciona da mesma maneira que o Serum, né? Então, ó, por exemplo, eu quero controlar aqui o amp, tá? Então eu arrasto ele para cá, ó, beleza, tá? E aqui eu digo a direção, a quantidade, tá? E ele vai obedecer isso daqui, ó, ataque, tá? Decay, sustentação. Beleza, galera? Olha só como é que já fica mais fácil a gente trabalhar com sintetizadores. Inclusive, se a gente buscar outros um pouco mais complexos, vamos ver aqui o ARP, ó. Ó, esse daqui já é um pouco mais complexo, tá? Mas o que a gente tem é exatamente a mesma coisa, tá? Ó, os osciladores, tá vendo que ele tá VCO? Por que VCO? Ele tá emulando um sintetizador analógico, tá? O sintetizador analógico, ele vai trabalhar com eletricidade, né? Então os controles são controles de voltagem. Então o que a gente tem aqui é um Voltage Controlled Oscillator, VCO, o oscilador, né? Ó, 3 osciladores. Depois a gente tem o VCF, Voltage Controlled Filter, que é o controle de filtro. Depois a gente tem o VCA, Voltage Controlled Amplifier. Ou seja, é o mesmo esqueminha dos outros sintetizadores. Aqui a gente tem os moduladores, um ADSR, a gente tem aqui também LFOs, um sequencer, enfim. Eu tenho certeza agora que se a gente olhar um sintetizador modular, com certeza vocês já vão procurar essas seções e vão ficar mais por dentro, não vão ficar tão perdidos assim, beleza, galera? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês aí. Se você chegou até o final aqui e gostou, então dá um joinha aí no vídeo que você vai estar me ajudando bastante, beleza? E se também não seguiu ainda o meu canal, então já clica aí, já começa a seguir, já ativa o sininho para receber as notificações e também ficar por dentro das novidades, beleza? E se ficou alguma dúvida, galera, pode escrever aí que eu vou responder. E se tem alguma sugestão para os próximos vídeos, fala, cara, gostei muito, você pode explicar mais? Ó, esse sintetizador é muito legal, aquele e tal, tô com uma dúvida aqui. Com certeza vai ser interessante até para mim, porque eu vou olhar e isso vai me dar novas ideias para eu estar criando conteúdo para vocês. Beleza, galera? Então, muito obrigado para você que viu meu vídeo até aqui. Então, até a próxima. Valeu!